É hora de agir. Eu quero caminhar dentro de alguns conceitos primeiro e trazer um pouco de muito embasamento bíblico para o que a gente vai conversar hoje. Porque esse tema para mim é um chamado para sair da procrastinação. Eu vejo muita gente dentro da casa de Deus que conhece a Jesus, mas a vida parou, não tem novidade, irmãos. E é sair da procrastinação dos projetos, dos sonhos que Deus vai gerar no teu coração nessa noite. Você vai ver que na Bíblia, a palavra de Jesus sempre era um convite à ação. Quando Jesus libertava alguém, curava alguém, era um convite à ação. Vá e não peques mais. Vá, a tua fé te salvou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a palavra de Deus, ela é sempre um convite, um chamado à ação, que nos tira muitas das vezes da zona de conforto. Geralmente, os projetos de Deus, os sonhos de Deus para a minha vida, vai me tirar da zona de conforto. Quando está muito confortável, você está no controle de tudo, irmão, você pode ter certeza que Deus, quando entra mesmo para entregar algo grandioso, ou um sonho grandioso para você, Deus vai mexer com as estruturas. Eu não tenho dúvida disso. A prova é que a Bíblia, quando Deus cria o homem, todos os decretos que Deus libera para o homem estão baseados em ações. Crescei, alguém para crescer vai ter que se movimentar. Multiplicai, enchei a terra, governai. Todos esses verbos estão ligados a ações, a ação e a atitudes. E eu penso que a gente está num tempo onde está muito bom para prosperar, irmão. Amém? Eu estou com muita expectativa no meu coração. Quem está comigo, diga amém. Pastor, mas você não está ouvindo o noticiário, não? Você não está acompanhando o que está acontecendo? Não estou, irmão. Mas sempre haverá livramento para o povo de Deus. Sempre haverá provisão para aqueles que são fiéis. Quem é fiel não fica com medo, não fica desesperado, não entra em crise, porque a crise está lá fora. A crise está lá fora, não aqui dentro. Vamos dizer junto, irmão, a crise está lá fora, não aqui dentro, está lá. Agora, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui tem pelo menos um sonho? Pelo menos um. Eu sei que a gente, quando se converte, irmão, a gente vira uma fábrica de sonhos, não é? Eu sou tão otimista, irmão. Eu sou otimista na minha fé, eu sou otimista na minha pregação, eu sou otimista na minha maneira de enxergar a vida. Então é hora de agir. Você tem um sonho? Então é hora de agir. Quantos aqui, irmão, aliás, quanto tempo se passou depois que você sonhou esse sonho pela primeira vez? Quem aqui tem mais de um mês? Tem mais? Então quem não levantou a mão, tem menos de um mês que você sonhou esse sonho? Tem menos de um mês? Tem mais de um mês? Tem mais de um ano? Quem tem sonho, quem aqui carrega sonhos que tem mais de 5 anos na sua vida? Eu também. Então, meu irmão, é hora de agir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já calculou quanto custa o teu sonho? Porque sonhar é de grátis, como diz o meu neto Zaio. Sonhar é grátis. Agora você já entendeu, irmão, que para realizar sonho, você precisa acordar, levantar cedo e colocar a mão na massa. Você já calculou quanto custa o teu sonho? Irmão, se você tem muitos sonhos, qual seria a prioridade hoje nesse seu sonho? Você consegue me responder isso? Porque se você me consegue responder essas perguntas, você está na rota certa para viver todos os sonhos que Deus tem para você. Tem alguém que pode dar um glória a Deus? Eu acredito que tudo que o ser humano conquistou na terra foi a partir de um sonho. Provérbios do capítulo 23, 7, diz assim: porque como imagina a sua alma, assim é. Eu quero pegar só a parte A do versículo, a primeira parte. Eu vou trazer mais uma versão para você. Porque assim como você pensa é. Aí, numa versão livre, que eu chamo de uma interpretação livre, a hermenêutica me dá essa possibilidade, que diz assim: assim como você sonha, é. Está fazendo sentido, irmão? Qual é o conceito de sonho? Ou qual é a definição de sonho que eu consegui assim chegar mais próximo? Sonhar
é enxergar o futuro. Sonho é uma fonte de inspiração, ela motiva pessoas a trabalhar em direção aos seus objetivos, trazem inspiração, expressam a imaginação e a criatividade humana. Isso é sonho. Agora, sonho pode ser pessoal, familiar ou profissional. Eu quero trazer um pouco de conceito, para a gente caracterizar um pouquinho, porque muita gente tem sonho, que são sonhos que a gente chama de barriga cheia, comeu demais, foi dormir, sonhou. Tem sonhos que é da mente humana, agora tem sonhos que saem do trono de Deus, que saem do coração de Deus, e Deus coloca dentro de nós. Quem quer aprender sobre isso nessa noite? Então, o que são sonhos pessoais? Está ligado, por exemplo, eu quero tocar um violão, um sonho pessoal meu. Aprender um novo idioma é um sonho pessoal. Agora, um sonho familiar, eu quero uma casa grande e espaçosa para receber a minha família todo final de semana. Viajar com a família é um sonho familiar. Por exemplo, um sonho profissional, eu quero trocar de emprego. Eu quero, por exemplo, um cargo de liderança na minha empresa. Eu quero ingressar numa carreira militar. Eu quero ingressar numa repartição pública. Isso é um sonho profissional. Agora, irmãos, olhe para mim. Todo ser humano foi criado para sonhar. E de todos os seres que Deus criou, nós somos os únicos capazes de sonhar e criar. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso, pastor? Deus preencheu cada uma das 60 trilhões de células do nosso corpo com criatividade e capacidade de sonhar. Então, irmãos, é você que Deus escolheu nessa terra para revelar os seus sonhos, para entregar os seus projetos, para que você possa cumprir o teu chamado com alegria, com felicidade, conquistando tudo aquilo que Deus preparou para você em nome de Jesus. Agora, irmãos, cuidado, porque sonhos incomodam. O que incomodava os irmãos de José não era só o sonho de José, irmão. Você vai ver na Bíblia que, na verdade, os irmãos, as palavras de José era dura, era pesada. Eles rejeitavam as palavras que saíam da boca de José. Se tem alguém na Bíblia que é o ícone de sonho, é José. José, a gente geralmente quando vai falar de sonho, ninguém esquece de José, porque foi alguém que, mesmo debaixo de tanta opressão, de tanta oposição, de tanta mentira, de tanta calúnia, de tanta injustiça, ele não deixou de sonhar. Por quê, irmão? Porque o sonho é um batismo de Deus, para que a gente possa viver nessa terra tudo aquilo que foi idealizado ao seu respeito. Então, se você pegar o versículo de Gênesis 37:8, olha só, irmão, o que os irmãos de José estão aprontando. E responderam-lhes seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam. Qual é o motivo? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Você está entendendo, irmão? Eles odiavam, não era só o sonho de José, mas as palavras de José. Eles não aceitavam a liderança de José. Então, irmão, tome muito cuidado para quem que você vai contar o seu sonho, porque tem pessoas que não estão preparadas como você está sendo preparada. Tem pessoas que não estão no mesmo nível que você está de espiritualidade. Tem pessoas que não estão na mesma conexão, na mesma vibe que você está caminhando com Deus. Então você vai ver que as palavras de um sonhador, para eles eram pesadas, era uma afronta. Por quê? Porque quem não sonha, não tem a capacidade de entender um sonhador. Eu me lembro de uma época, a gente ouvia muito isso, Fulano tem uma mente fértil, Às vezes você está contando alguma coisa, às vezes você está contando que na verdade a gente não tinha noção disso, que eram sonhos que Deus colocava dentro da gente. E muitas das vezes as pessoas dizem assim: fulano viaja na maionese, Pô, sua mente é muito fértil. E na verdade essa mente fértil é fruto do projeto que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Deus já estava incendiando o teu coração muito antes de você conhecer a Ele, que Ele tinha planos perfeitos para a sua vida e sonhos para você sonhar. Então, irmão, se você deseja viver sonhos, conecte-se com quem está sonhando, irmão.
Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Você parou bem. Fala para ela, você parou bem, minha irmã. Parou bem. Sonhador nato, né? Habilite-se para conviver com pessoas sonhadoras. Porque, irmãos, elas serão uma inspiração e não uma voz que vai te paralisar. Cuidado com as vozes que se levantam quando o assunto é sonho. Porque tem muita gente à nossa volta que ele não está preocupado em você sonhar. Ele não está preocupado em ver o sonho acontecer. Ele está preocupado em matar teu sonho. Um sonho, ele tem a capacidade de criar o futuro. Porque os sonhos, eles podem definir o que queremos alcançar lá na frente. E ele nos inspira em ações que podem tornar isso uma realidade. Então, quando trabalhamos em duração, né, a algo que acreditamos, isso pode criar o futuro que a gente deseja. Por quê? Porque todo sonho está ligado a uma ação que vai trazer direção e vai me conectar ao propósito. É como oração. A oração são duas palavras que estão conectadas. Orar, de oral, né, de fala, e ação, de atitude e decisão na vida. Eu quero pegar uma adaptação de Thomas Edison. Ele diz o seguinte: um sonho é constituído de 10% de imaginação, 90% é transpiração. Então, você pode passar a maior parte do tempo sonhando, mas se você deseja realizar sonhos, você precisa acordar o mais rápido possível e mãos à obra. É como aquela série que tem lá no Discovery, né, irmão? Mãos à obra. Eu acredito que o Deus que faz sonhar também é o Deus, irmão, que vai tornar o teu sonho real. Porque se Deus me deu um sonho, você acha que Deus vai querer me ver frustrado, irmão? Qual é o pai, né, irmãos, que tem a possibilidade de abençoar um filho e não abençoa? Então, irmão, eu acredito que se Deus te deu um sonho, Deus também pode tornar esse sonho real na sua vida. Se Deus te deu o sonho, Ele tem capacidade de provê-lo, porque Deus é Deus de provisão. Olha o que diz Efésios 2:10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse texto me chamou a atenção enquanto eu estava preparando essa mensagem, porque o texto diz que de antemão, quer dizer, antecipadamente, Deus preparou essas obras e Ele me colocou dentro desse projeto. Então significa que eu faço parte do projeto de Deus. E o que o texto fala? Da obra que Deus deseja que você execute. Ele te entregou essa obra. Então existe a minha obra e existe a obra de Deus. Quando a obra é de Deus, irmão, pode ter certeza que vai se cumprir no tempo certo. Deus vai trazer a provisão que você precisa. Deus vai cuidar de tudo para que no final o nome dele seja glorificado na tua vida. Então, significa que eu posso escolher os sonhos que Deus tem para mim. Se ele está dizendo aqui que a obra dele, a obra que ele começou, ele vai de antemão ele preparou desde a fundação dos tempos, significa que Deus me escolheu. Muito antes de você entrar no ventre da tua mãe, muito antes de você ter consciência plena do Evangelho na tua vida. Tem alguém aqui nessa noite que está me entendendo, irmão? É uma conversa franca hoje, irmão. Para quem tem sonhos para viver. Eu tenho alguns sonhos na minha vida. Eu tenho um sonho de comprar esse terreno aqui do lado, irmão. Você vai orar por isso. Eu tenho um sonho de colocar um telão aqui de ponta a ponta. Eu já tenho o valor, custa R$90 mil. E eu creio que Deus pode abençoar alguém aqui de uma maneira tão sobrenatural, que isso vai ser 10%, pastor. Eu quero dar 10% para comprar o telão da igreja de dízimo. Quem crê nisso, irmão? Você toma posse disso em nome de Jesus? Eu estou no campo da fé agora, irmão. Então, Filipenses 1:6 diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem a ver com Efésios, porque se Deus começou a obra, Ele vai terminar. Então eu posso decidir, eu posso escolher os sonhos de Deus para a minha vida, porque existem duas escolhas: os seus sonhos ou os sonhos de Deus. Eu vou entrar um pouquinho mais profundo nisso. Agora, a primeira coisa que eu preciso entender: fé e sonhos estão
estão conectados, irmão. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite que ele possa ser realizado. Você crê, irmão, que Deus pode fazer? Eu também creio. Hebreus no capítulo 11, versículo 6, a primeira parte do versículo diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então o Deus que gera o sonho no teu coração, agora vai trabalhar para que a sua fé agora possa ser desatada, para que se cumpra na tua vida o sonho que você sonhou. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho um sonho de comprar um telão para a igreja. Agora eu vou gerar fé no meu coração para que esse sonho se cumpra. Então, se você começou a sonhar, você vai logo precisar de fé para que o sonho aconteça. Olha na Bíblia o que Jesus vai dizer: tudo é possível ao que crê. Seja feito segundo a sua, vá, a tua fé te salvou. Então Deus, Ele plantou sonhos em quem Ele quis usar. E eu sinto que nessa noite, Deus está falando com alguém aqui. É hora, irmão, de abrir a caixa, né? E começar a deixar fluir os sonhos de Deus na sua vida. Hoje à noite vai ser uma noite de ressuscitar sonhos aqui nesse lugar. Tem gente que nem lembra, pastor, nem lembrava, mas o Espírito Santo vai trazer a memória para você, sonhos que você carrega, e que talvez você desistiu, mas Ele está dizendo para você: eu não desisti. Você pode ter desistido, mas eu não desisti de você. Se Deus plantou sonhos em você, é porque Ele quis. Assim como Noé, Deus planta no coração de Noé um sonho para salvar a humanidade com aquela arca. No coração de Abraão um sonho de ser pai de multidão. No coração de José de lutar pela sua geração. No coração do rei Davi, Deus colocou sonhos para que ele pudesse construir o templo. No coração de Paulo, o sonho de ser um pregador do evangelho. Então, irmãos, se Deus colocou e plantou sonhos em você, é porque Ele sabia muito bem em quem Ele estava investindo. E nessa noite Deus me trouxe aqui para alegrar o teu coração com essa palavra de que Deus não desistiu de você, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Agora, enquanto você vai atrás do seu sonho, Deus vai construindo o meu caráter, porque eu já expliquei para você, não é a bênção que está sendo preparado, é você que está sendo preparado para a bênção, irmão. O sonho está pronto, o projeto está pronto, agora sou eu que preciso estar pronto para receber a promessa de Deus. Eu estou num propósito com Deus, irmão. Há 33 anos no Evangelho, eu fiz um propósito com Deus. Senhor, quais são os seus sonhos para mim? Porque eu tinha sonhos, e eu precisei abandonar alguns deles. Não precisei abandonar tudo, mas a maioria eu precisei abrir mão. Talvez o principal é o sonho profissional. Eu queria ser cirurgião geral, irmão. Aí depois de uma época eu comecei, eu quero ser advogado. Só que eu entendi que não era o que Deus tem para a minha vida. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem, de uma vida de uma mulher, é você viver aquilo que Deus não preparou para você viver. É você estar no lugar errado. É como alguém que está numa profissão. Eu detesto essa profissão, mas eu tenho que fazer, né, pastor Alexandre? Eu detesto isso aqui, mas eu tenho que estar lá. Eu já expliquei para você, e vou repetir: Deus não chama empregados, Deus chama trabalhadores. Você está olhando assim para mim por quê, irmão? Já falei, cansei de falar isso para você. Deus não chama empregados. A seara é grande, mas poucos são hoje. Não é empregado, porque o empregado trabalha por um salário. O trabalhador trabalha para o reino, irmão. Quem aqui está pronto para trabalhar para o reino? Deus não chama empregados, Deus chama trabalhadores. E tem muita gente frustrada, porque talvez está na profissão que não desejou, talvez está na área que não desejou. Você imagina alguém dentro da igreja. A gente tem aqui a escola de dons. Aí a pessoa descobre o dom dela. O meu dom é servir. Aí você coloca essa pessoa para fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o dom dela. Querido, aprenda uma coisa: a questão não é a quantidade de pessoas no lugar, mas são as pessoas no lugar certo.
cumprindo o propósito certo que Deus te chamou para realizar. Tem muita gente, um dia Deus vai me abençoar. Será que eu vou ter a sorte como alguns tiveram? A sorte de ganhar na loteria. Só, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Sabia que para o judeu, e no conceito judaico, não existe a palavra sorte como a gente pensa que é. Alguém acordou, achou uma mala com R$1 milhão. Ou então, de repente acordou, está lá um dinheiro na conta. O conceito judeu não é esse. Não existe sorte para eles. Existe sim. Sabe o que é sorte para eles? É estar no lugar certo, com as pessoas certas e vivendo o propósito que Deus tem para a tua vida. Quem aqui está no lugar certo, diga amém. Quem aqui está com as pessoas certas, diga glória a Deus. E eu quero profetizar, Deus está gerando novos sonhos no teu coração, para você entrar em um novo ritmo de vida, e ninguém vai te resistir, e ninguém vai nos parar. Todos os dias da minha vida, você pode dar um glória a Deus e um aleluia? Então Deus está gerando sonho e construindo o seu caráter, porque encontrar os sonhos de Deus para a sua vida não será um processo rápido. Você quer os sonhos de Deus? Amém. Não será um processo rápido. Requer paciência. E a paciência, irmão, será a ferramenta que Deus vai usar, aí sim, para edificar a sua fé. Isso aqui é poderoso. Porque o tempo para nós não é procrastinação, irmão. O tempo para mim, para você, é Deus preparando o seu caráter, construindo o seu caráter, testando a sua paciência e preparando você para algo que quando Ele te entregar, irmão, não é só para você. Você está entendendo? O dia que você entender isso, a bênção não é só para mim, porque o nome disso é egoísmo. Alguém que conhece o Evangelho, está dentro da igreja e não é capaz de pregar para ninguém lá fora, eu duvido da sua conversão. Eu posso duvidar disso. Você vem para a igreja, não convida ninguém, não evangeliza ninguém, tem a oportunidade de falar para alguém de Jesus e não fala, eu posso questionar a tua salvação, a tua conversão, porque é impossível alguém que se rendeu a Cristo e viveu uma experiência com Ele, é impossível você se tornar novamente velha criatura. Olha Provérbios 4,18, irmão. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Então, Deus está usando a paciência, é a ferramenta que Deus está usando para edificar a minha fé. E o que é que significa isso? Que a cada movimento, a cada passo que eu dou, a luz de Deus vai clareando para você. E na maioria das vezes, muitos dos sonhos que Deus nos dá, a gente olha para Ele e acha assim, a gente olha humanamente falando e acha assim, isso é quase impossível. Quem olha para esse prédio hoje, para essa construção, não tem noção de como era, principalmente quem não acompanhou a construção da obra. Mas isso aqui não tem nada a ver, irmão, do que um dia foi. Eu tenho algumas fotos e algumas filmagens aqui. Teve um dia que eu cheguei aqui dentro, eu tinha visão clara desse lugar aqui, desse jeito aqui. Só mudei algumas coisas, como foi a escada do altar, e coloquei o altar mais arredondado. Foi a visão que, no final, Deus acrescentou sobre isso. Mas esse lugar eu já via. Só que chegou uma hora, irmão, era tanto entulho aqui dentro, mais ou menos aqui no meio da igreja, que a gente foi quebrando tudo e jogando ali. Teve um dia que eu subi em cima daquele entulho, até pedi, bate uma foto minha. Alguém estava aqui comigo, não sei se era o Lucas ou o Felipe, bati uma foto para guardar de recordação. Só que na minha cabeça, irmão, eu olhava assim à volta, parecia, quem sou eu para comparar, né, irmão? Mas eu me vi igual Ezequiel, irmão. Era uma montanha de lixo, de osso seco, espiritualmente falando. Eu me lembro que eu só ouvi uma voz, aquilo que eu começo, eu termino. Levanta a mão para receber a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. O sonho que Ele te deu vai se cumprir sim. Deus não é menino, Ele não é filho do homem para que minta, e nem é homem para que se arrependa. Ele te deu o sonho, é porque Ele está muito sim disposto a ver você sendo realizado,
através daquilo que Ele te entregou. Sabe para quê? Não é para você se exibir, mas é para o nome dEle ser glorificado na tua vida. As pessoas vão olhar para você e quando vê o tamanho do sonho, sabe o que eles vão dizer? Realmente, o Deus que você serve é grande mesmo, né, irmão? Porque o tamanho do sonho tem a ver com o tamanho do teu Deus, irmão. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. E esse é para sonhar, sonhe grande. Por quê, pastor? Porque a mesma energia que você vai gastar para sonhar pequeno, você vai gastar para sonhar grande. Então, se é para sonhar, exagere. Bata no ombro do irmão que está do seu lado e diga para ele: se é para sonhar, exagere, meu irmão, porque Deus realiza sonho. Você pode dar um aplauso a Ele em nome de Jesus? Aí ele vai dizendo que a cada manhã o sonho de Deus vai amanhecendo com você, vai sendo clareado dentro de você. Olha isso, irmão, Deus não quer que você viva somente para o presente. Deus quer que você viva para a eternidade. Vamos ler juntos essa frase? Deus não quer que você viva somente para o presente, mas para a eternidade. Preste atenção no que eu vou te falar. O seu tempo na terra pode ser de 80 anos, de 100 anos. Porém, entenda uma coisa: a sua existência, ela é celestial e ela prosseguirá por toda a eternidade. O que significa isso, irmão? Significa que quando Deus criou você nessa terra e colocou sonhos dentro de você, Ele estava apontando para o futuro. Por quê? Porque não é só para mim. Muitos vão usufruir daquilo que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque uma pessoa viver nessa terra uma vida inteira e não conhecer os planos de Deus e nem os sonhos de Deus, me desculpe, irmão, vou acrescentar um pouco mais, e não viver e conhecer os propósitos de Deus, melhor teria não ter nascido. Melhor seria não ter nascido. Porque a coisa mais valiosa e mais preciosa que nós carregamos é a presença de Deus, é os sonhos que Deus gerou dentro de você. E Deus está disposto nessa noite, irmão, a liberar sobre a tua vida. Eu quero liberar palavras nessa noite para você sair. Comecei falando de procrastinação, sair. Tem gente que eu não quero mais tocar nesse assunto, porque talvez você se frustrou, talvez você criou uma expectativa, mas eu estou aqui para liberar sobre você uma palavra. Deus vai trazer inspiração novamente. Tem gente aqui que parou de sonhar porque foi paralisado por uma palavra, porque indevidamente alguém chegou para você e começou a zombar de você, achando isso aí é grande demais para você. Não é grande não, porque sonho tem a ver com o tamanho da tua fé, tem a ver com o tamanho do teu Deus, meu irmão. É isso. Você não depende de pessoas. Para de querer ficar buscando a aprovação das pessoas. Cuidado, irmão. Nem todo mundo, irmão, que dá tapinha nas costas, que está rindo com você quando você conta a benção, nem todos esses têm aliança contigo. Tem muito que está ouvindo aquilo ali. Por que não é eu? O problema dos irmãos de José não é que ele queria que ele sonhasse, eles queriam destruir José, a ponto de rejeitar não só o sonho, mas as palavras que saíam da boca de José, porque ele era uma liderança. Irmão, eu estou olhando para pessoas aqui nessa noite que Deus te chamou para liderar. E essa é uma palavra para líder, tá? Me desculpa, né? Os irmãos que estão em casa, recebe aí também, para uma igreja que é madura, para uma igreja que está pronta para romper, para uma igreja que está pronta para entrar na cidade. Deus não nos deu um local, Deus nos deu uma cidade para pastorear. Então se prepara, porque um dia Deus colocou esse sonho dentro do meu coração. Eu vou te entregar um lugar, eu vou te entregar um povo, e desse povo nós vamos ganhar essa cidade. Pode se preparar, meu irmão. Deus vai usar a tua vida e vai gastar essa unção que você tem recebido. A unção que você tem recebido não é de brincadeira. A unção que Deus te deu é para você colocar em ação, quebrar cadeias. A unção que está sobre você é o que diz Isaías: o Espírito de Deus, do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, irmão. Ungido do Senhor. Você tem a consciência do tamanho dessa palavra? Eu sou ungido do Senhor. Sabe o que significa? Deus te separou, quer dizer, te escolheu e derramou da presença dEle na tua vida, da unção do Espírito dEle na sua vida,
Para quê, pastor? Para obras maiores, irmãos. Quem está pronto para as obras maiores, diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor por isso nessa noite. Sem um sonho, irmão, a vida perde a identidade. Identidade fala sobre quem de fato nós somos. Existem 5 fatores que compõem a sua identidade. Número 1, as faculdades espirituais. Nós somos os únicos seres criados por Deus que têm acesso à quarta dimensão, o mundo de Deus. Só nós podemos acessar o mundo de Deus. Número 2, originalidade. Olhe para mim, irmão. Você é único. Você é único e exclusivo, irmão. Porque não tem ninguém igual a você. E aquilo que você rejeita fazer, Deus não vai se frustrar, mas Ele vai levantar outro no seu lugar. Vou me usar como exemplo. Márcio, eu tenho um povo para você pastorear. Eu quero usar a tua vida. Pastoreio primeiro começa em casa, né, irmão? Primeiro em casa. Depois você pode pastorear alguém. Mas se você não está pastoreando nem a sua casa, como é que vai pastorear a vida dos outros? E não estou falando de título não, tá, irmão? Estou falando de título não. Aí, irmãos, me chama. Agora eu não quero. Agora eu não quero. Senhor, agora não dá, muita tarefada, muita coisa para fazer, tem meu trabalho, não tenho tempo. Aí, Márcio, eu preciso que você ouça a minha voz. Eu quero usar a tua vida. Eu quero colocar os meus sonhos dentro de você. Agora não dá não, eu não tenho tempo. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer assim: Lucas, Felipe, Maria Emily, eu vou usar vocês. Sabe por quê, irmão? O homem se frustra, Deus não. Eu não quero fazer a obra de Deus. Ok, fica aí sentadinho, tranquilo. Não vou usar o termo que eu queria usar. Mas o que Deus vai fazer? Tá bom, fica aí. Multidão. Só que eu vou levantar os meus. Entendeu, irmão? É o que Deus fala lá. O homem se frustra, Deus não. Você não quer não? Eu vou levantar a próxima geração. Davi. Qual era o sonho de Davi? Construir o templo. Só que Davi não pôde construir o templo porque tinha a mão manchada de sangue, passou lá por aquele adultério. Só que Davi preparou todo o caminho e deixou tudo pronto para que Salomão edificasse a casa de Deus, irmão. Você está entendendo? Ele não pôde, mas ele deixou crédito, ele deixou todos os recursos para que ele desse prosseguimento àquilo que ele havia começado e que Deus gerou no coração dele. O que eu aprendo com isso? A bênção é transferível, irmão. Entende, irmão? Agora uma coisa eu quero te perguntar: você vai deixar prédio ou você vai deixar legado para as pessoas que vêm depois de você? Eu já me fiz essa pergunta. Eu não quero deixar prédio para os meus filhos, para a minha geração. Eu quero deixar uma história, um legado, irmão, de um homem que passou pela terra e foi muito macho, muito homem. Eu aprendi a ser homem com meu pai, irmão. Eu aprendi a ser homem na igreja. Eu já cheguei na igreja homem, cheio de responsabilidade. Tudo que o meu pastor me entregava, eu entregava para ele os resultados, sempre com elogios. Não sei se eu contei isso aqui, do ponto de pregação que a gente assumiu. Assumimos o ponto de pregação. Eu contei isso aqui, quem ouviu do ponto de pregação? Acho que foi uma quarta-feira. O irmão que dirigiu o ponto de pregação começou a chegar lá bêbado, irmão. Aí eu começava a falar, o povo embriagado no espírito, o irmão embriagado na carne. Eu salvo os irmãos, rapaz, Senhor. E não foi uma vez, não foi várias vezes. Mas isso é real, irmão. Não vou inventar isso aqui. Aí isso chegou no ouvido do nosso pastor. Aí ele afastou ele, chamou meu pai e minha mãe no gabinete, entregou a chave do ponto de pregação, Leandro. Quem é do ponto de pregação aí, irmão? Ponto de pregação, irmão. Aí chegou lá, a partir de hoje é com vocês.
Aí, irmão, meu pai já veio, Senadir. Assim, aquele peso de responsabilidade. Ele recebeu aquilo com tanto orgulho, que ele contava assim, sabe, como se... Agora nós que estamos... E eu via lá meu pai, era quinta-feira, a gente subia para o morro, irmão, e era um morro, meu irmão, que quando chovia, tu sabe, né? Porque, irmão, o ponto de pregação era do lado da casa da minha tia, do Daniel, que é o guitarrista. Irmão, quando chovia, se escorregava, sujava a calça toda, levantava o pé, a gente chegava lá, arrumava uma bica para limpar o sapato de tanta lama, irmão, e era uma alegria. A gente nunca reclamou, era uma aventura. E pra gente, os meninos pequenos, eu já tocava guitarra, o Marcelo já tocava teclado, então já era uma igreja, irmão. E começamos a crescer o ponto de pregação. Eu via meu pai lá, quem vai pregar hoje? Hoje é você. Aí meu pai já estava preparando o texto dele para pregar à noite, minha mãe revezando. Eu cresci debaixo disso, irmão. Um ambiente profético. Faça isso com seus filhos. Deus pode não te entregar um ponto de pregação do lado de fora, mas faça da sua casa um ponto de pregação. Faça do seu lar uma igreja onde a presença de Deus flui, onde a presença de Deus se manifesta. Leve os teus filhos a viver uma experiência com Deus. A maior experiência que um pai pode dar para um filho não é um iPhone 17, irmão. Já tenho 17, irmão? Não, desculpa, irmão. Tem não? É o 16, né? Não dê para ele, mas irmão, não substitua a presença de Deus na vida do teu filho por coisas supérfluas. Leve teus filhos a uma experiência com Deus, gere sonhos no coração dele. O Felipe hoje, o Lucas é o baterista, o Felipe é o tecladista, porque nós vimos nos nossos filhos o que eles não conseguiam enxergar, pastor Iete. Eu gravei teu nome, né? É difícil, mas eu gravei. Eu lembro da Lauriette, é Oriette, né? Parece, né? A cantora Lauriette é conhecida. Então, irmãos, às vezes, na maioria das vezes, teu filho não tem condição de ver o que você está vendo. Se você é um homem espiritual, uma mulher de oração, você vai ver coisas na vida do teu filho que eles não têm capacidade de enxergar. Por quê? Porque a experiência está com você. Porque você já tem uma estrada, isso faz a diferença. Eu me lembro quando a mãe falou que esse aqui vai tocar teclado. É o Felipe, agora está no baixo, né? O menino é autodidata e talentoso, né? Ele não quer tocar teclado, não quero, irmão, chorava. E hoje, irmão, lembra da frase, eu não sei quem é, mas diz assim: se eu consigo ver mais longe, é porque eu subi no ombro de gigantes. Sabe o que ele está dizendo? Se a gente hoje pode desfrutar de uma vida melhor, é porque lá atrás teve uma geração que quis pagar um preço, para que eu e você não precisássemos pagar o preço. Uma geração lá atrás que decidiu vencer, para que eu e você pudéssemos enfrentar nessa noite, nessa vida, os nossos desafios de peito aberto, de cabeça erguida e cheio da unção e do poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, irmão. Eu vou desistir, eu vou desanimar. Irmão, você não sabe o que é desistir não, irmão. Aí eu falei de faculdades espirituais, originalidade, capacidade. Diga comigo, Deus, eu não ouvi, Deus me deu dons e talentos. E o que eu preciso fazer para que isso faça sentido na minha vida? Irmão, se Deus te deu algo, foi para você guardar? Se Deus te deu algo, é para você colocar em prática. Senão Ele não te daria. Amém, irmão? Eu tenho uma veia de libertação, que é um pouco do meu ministério. Expulsar demônio. Irmão, eu gosto de expulsar demônio, irmão. Um dia eu estava na igreja pregando, irmão. Botei a mão pro demônio. Demônio, glória. Quanto tempo, irmão? Você não expulsou um demônio? Quem nunca expulsou um demônio aqui, irmão? Quem nunca expulsou um demônio? Nunca? Nunca expulsou um demônio? Irmão, Deus vai gerar esse sonho no teu coração hoje. Esse sonho ninguém quer não, pastora. Esse sonho ninguém quer, né, irmão? Quem recebe esse sonho aí? Ninguém, irmão. Expulsar demônio, irmão, que maravilha. Em nome de Jesus, na autoridade e poder do nome de Jesus. Deus te deu dons e talentos. Eu estou olhando para pessoas aqui, são futuros professores das nossas escolas. Você pode se somar. Eu quero fazer parte da diaconia, do voluntariado da igreja, a Rede Kids lá, com a nossa psicóloga Thay.
eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. Ministério de Dança, pastora Bruna, eu quero. Incentive, irmão, seus filhos, faça alguma coisa. Não fique na igreja, não seja só um frequentador de igreja. Para um novo convertido eu até aceito. A você que já é crente, irmão, me ajuda eu te ajudar, irmão. Geralmente quando eu recebo um casal, alguém, aí olha, glória a Deus, aleluia. Aí eu faço assim, vamos fazer um acordo aqui. Hoje eu estou te ajudando, mas amanhã você vai me ajudar a cuidar de alguém, tá bom? Esse é o trato que eu faço, pastor. Amanhã você vai, irmão, cadê a sua célula? O que é uma célula, pastor? A gente quer te ajudar a crescer na fé, na comunhão entre os irmãos. Eles postam umas fotos lá, a gente tem um grupo, né, da liderança. Sexta-feira tem uma reunião lá em casa com as lideranças, tá? Só com os líderes de célula e pastores. Sexta-noite lá em casa, eu vou preparar um mocotó para vocês, irmão. Um mocotó e um caldo, uma ervilha, né? Vou também, um mocotó e uma ervilha. Mas é só para liderança, irmão. Entendeu? Eu quero ficar sentado no banco. Pode ficar, não tem problema. Mas esse encontro é só para quem está trabalhando. Olha aqui para mim. Eu não tenho preferência no discipulado. São as pessoas que querem andar comigo. São as pessoas que querem se aproximar de mim. E quem escolheu se aproximar de mim, vai ter de mim o que, irmão? O meu melhor, o meu discipulado. Agora eu não quero. O irmão chegou para mim, não, é porque está o seguinte, pastor. Eu fico logo assim, quando eu chego na igreja, eu não gosto muito de andar com o pastor não, porque o povo fica logo enciumado. Sabe o que eu falei para ele? E daí, irmão? Que o povo está enciumado, e daí? Você está aqui para dar satisfação para o homem, ou você está aqui para andar com Deus e fazer a vontade de Deus, irmão? O que você quer? Irmão, Deus vai ressuscitar sonhos aqui nessa noite. Poxa, eu nem terminei ainda, os meninos já estão subindo, irmão. Puxa vida, eu estou tão empolgado aqui. Tá bom, não tá, irmão? Quem quer que eu pare, diga amém. Ninguém falou amém, irmão? Tá bom mesmo? Vamos continuar. A quarta coisa é que eu falo sobre 5 fatores que compõem a identidade: faculdades espirituais, originalidade, capacidade, que são os seus dons e talentos, e o seu propósito de vida. O seu propósito de vida não é meu, é seu. Só você pode viver, outro não pode viver no seu lugar. E por último, a sua alma. Sua alma compõe a sua identidade, quem você é. Deus te deu capacidade de sentir, capacidade de tocar, capacidade de ver, capacidade de ouvir. Isso faz parte da sua alma. Então, como eu sei como eu sei se é sonho ou desejo? Não tem um negócio assim? Desejos são passageiros, sonhos são duradouros. Como descobrir os sonhos de Deus para mim? Submeta a sua vida e ore pedindo a Deus confirmação e oficialize seu sonho. Olha essa frase: ou você vai se mover por um sonho, ou você vai se mover por um desânimo. Os dois são contagiosos. Fica de pé comigo, irmão. Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar a si mesmo, porque com a boca se fala, o coração se crê, com a boca se confessa. Ou você se move por um sonho, ou você se move por um desânimo. Os dois são contagiosos, irmão. Coloque a mão no teu coração e diga comigo em nome de Jesus: Espírito Santo, não deixe o desânimo atingir o meu coração. Tira o medo, tira a dúvida. Eu libero a minha mente, o meu intelecto, para receber os sonhos que Deus tem para a minha vida. Diga: Deus, eu preciso de uma direção. E eu creio que nessa noite o Senhor me trouxe a esse lugar para ouvir mais uma vez que o Senhor não desistiu de mim, que o Senhor possa trazer à tona novamente os sonhos que eu tenho guardado. Eu profetizo, diga: eu profetizo que ainda esse ano muitos dos meus sonhos serão realizados, porque eu aprendi nessa noite que o Deus que faz sonhar
é o Deus também que cumpre a sua palavra. A sua palavra não volta vazia. Em nome de Jesus, eu creio que o meu coração será o recipiente para viver todos os planos que o Senhor tem para mim. Diga a Deus, faça com que os teus sonhos sejam revelados. Diga agora com toda a fé e autoridade: eu abro mão. É sério o que você está dizendo? Vou repetir para você orar comigo, com os olhos fechados. Isso é para quem tem coragem. Você não é obrigado a falar o que você vai falar agora. Mas se você entendeu nessa noite que essa palavra é um despertamento para você, é Deus mais uma vez trazendo para você a tua memória, trazendo a memória aquilo que te dá esperança. É Deus mais uma vez mostrando para você que aquilo que Ele quer fazer, Ele pode fazer. Você vai dizer comigo nessa noite: diga a Deus, eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus sonhos. Diga a Deus, revela-me os sonhos do teu coração. Eu quero fluir na tua presença, na tua casa, ser um influenciador, um ganhador de almas. Eu faço uma aliança com o Senhor. E cada sonho que eu sonhar, eu vou engrandecer o teu nome. O teu nome será glorificado. Diga glória a Deus e aleluia. Se você está recebendo nessa noite, irmão, libera o teu espírito, libera o teu espírito. Libera o teu espírito agora. Há um portal que se abre nessa noite de oportunidade para você entrar em novo de Deus. É hoje, irmãos, que Deus está ressuscitando aqui nesse lugar projetos que foram enterrados, sonhos que foram esquecidos. Deus manda te dizer nessa noite: é tempo de se levantar. Deus maravilhoso, se é com você nessa noite que Deus está falando, então reaja aí agora. Você que está em casa, Deus te visita aí agora, trazendo luz, trazendo luz. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Um novo tempo e uma nova temporada se inaugura na tua vida hoje. Feche os olhos para você ver nessa noite. Começa a ver agora, começa a dar voz à imaginação agora. Veja, se veja na cena. Veja o projeto pronto. Veja a casa comprada. Veja a família resgatada. Veja Deus te usando. Deixa fluir nessa noite. Deixa Deus trazer a tua memória hoje, irmãos, palavras que edificam, palavras de vida, em nome de Jesus. Receba agora no teu espírito a certeza daquilo que Deus falou. Eu te chamei, eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu plantei sonhos em ti. O Deus que dá o sonho é o Deus também que traz a provisão para você realizar. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos aos céus e comece a agradecer a Deus. Há uma atmosfera nessa noite de ligação. Há uma atmosfera de ligação. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Agora, irmão, aquilo que você desejar, aquilo que você profetizar, aquilo que você sonhar, vai se cumprir em nome de Jesus. Que Deus te batize nessa noite. Sonhos sendo gerados no teu espírito, sonhos sendo gerados dentro de você. Coloque a mão no seu ventre nessa noite. Coloque a mão no seu ventre. Eu quero fazer uma analogia agora. Assim como uma mãe que recebe no seu ventre uma semente, e durante 9 meses aquela semente começa a gerar vida, aquela semente começa a ganhar forma,
e a cada mês aquela semente começa a crescer. Nessa noite, Deus te batiza nesse lugar com sonhos proféticos, sonhos espirituais, sonhos reais. Se prepare, porque hoje começa a contagem regressiva para você viver na tua vida um novo tempo e uma nova história. O chamado de Deus para você é agora. Comece a profetizar sobre o teu ventre, em nome de Jesus. Eu creio, eu profetizo que em 9 meses eu vou viver o que eu não vivi em 10 anos da minha vida. Eu profetizo, diga isso, eu profetizo em nome de Jesus, que aquilo que eu não vivi em 10 anos da minha vida vai se cumprir em 9 meses. E Deus manda dizer para alguém aqui: nem vai durar esse tempo todo, porque hoje começa um novo tempo para você. Se você recebe da glória a Deus, levanta a tua voz e exalte o nome dele.